Boa noite a todos, vocês aqui de Lajeado, de Arroio do Meio. Está no ar o programa Entre Linhas. Foi aprovada a lei que libera o uso de remédio para emagrecimento, vedado desde 2011 por uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Por isso, o Entre Linhas de hoje fala sobre anorexígenos, medicamentos que inibem o apetite. Recebemos hoje o professor Luiz César de Castro, professor de farmacologia aqui na nossa Univades, bem como a professora Carla Kaufmann, também professora de farmacologia aqui na Univades. Bem, sejam bem-vindos, boa noite aos convidados, professor Luiz e professora Carla. Boa noite. Sejam bem-vindos aí. Obrigada. Anorexígenos, vamos traduzir esse nome aí, até meio estranho, anorexígenos. Traduzindo aí para o linguajar mais simples, o que são? É um remédio? É um sal? É uma substância utilizada para fazer determinados fármacos? Enfim, o que é isso, anorexígenos? Fica à vontade, não tem problema. Vamos fazer a nossa conversa, então. Isso. Bem, esse termo, anorexígeno, ele é atribuído a substâncias que têm a finalidade de, em última análise, diminuir o desejo de se alimentar. Traduzindo de um modo bem simples, em tese é isso. Mas, um alerta. Já vamos começar com os alertas, Opa, né? ótimo. Se, na verdade, eu coloquei um ponto final na frase que diz um grupo de substâncias que se propõe a diminuir a vontade de se alimentar, é bom que a gente pense, né, em se alimentar. Afinal de contas, aonde eu posso chegar com essa diminuição na vontade de me alimentar? Obviamente que a criação desse tipo de fármaco se destina para contribuir no manejo de situações de obesidade. É isso que tem que ficar claro quando a gente faz o emprego de substâncias desse tipo. Ou seja, são medicamentos cuja a ideia de uso é de coadjuvância quando se faz um manejo para redução de peso. Mas essa redução de peso, ela é bem definida em termos de ciência, quer dizer, para quem deve ser prescrito, com uma relativa segurança, para aqueles que realmente estão numa situação de obesidade. Então, existe uma forma da gente calcular isso, que é o índice de massa corporal. Então, a gente avalia o peso da pessoa, a altura dela, e isso, dentro de uma formulazinha matemática, estabelece um número. E esse número, quando ele é acima de 30, ele coloca a pessoa numa situação de obesidade já de nível 1. Se a pessoa tem esse determinante numérico, esse módulo numérico percebido, o médico ele vai fazer uma leitura de possível necessidade. Se esse indivíduo tiver um número, por exemplo, 25, aí eu já diria, não é obeso, né? Mas pode que ele tenha situações de comorbidades, quer dizer, algumas situações de outras doenças envolvidas que aumentam o risco e, portanto, poderia se justificar o uso. Bom, resumindo, tudo isso que eu disse até agora, ajudam a diminuir a vontade de comer, são úteis para diminuir o peso, entretanto, eles são indicados para determinadas pessoas, não é para todo mundo. E durante a nossa conversa a gente vai minuciar essas informações. Ok, sabe, a palavra, ela me remete... normalmente a novela essa das 8 às 9, agora acho que é da Rede Globo, que é a maior emissora mais vista no Brasil, né? A mídia Numa das novelas, se eu não me engano, ela teve por tema de fundo a anorexia, não é isso? Pois é, anorexígenos tem a ver com anorexia. Claro. E ali tratou de uma pessoa que parou de se alimentar e quase pode levar à morte, né? O fato da anorexia. Então tem a ver a anorexia, ou seja, deixar de se alimentar, né? Por a razão não vamos discutir aqui, mas deixa de se alimentar. Então anorexígenos são substâncias que inibem a vontade de comer.
Por isso que leva ao emagrecimento, mas é um emagrecimento forçado. Obviamente que, como o professor disse, ele deve ser indicado estritamente por quem realmente necessita dele. E o professor falou de um índice de massa corporal. Tem uma formulazinha, dá para dizer, professor? Sim. A gente considera o peso do indivíduo, certo, e divide pela altura ao quadrado. O peso em quilos e a altura em metros. Tá. Então, se a pessoa tem 80 quilos e mede 1,70, a gente pega esses 80 e divide pelos 1,70 ao quadrado. Vezes 1,70. Exatamente. 1,70 vezes 1,70. Esse número, você pega 80 e divide por ele. Exatamente. Se dá até 25, 25 você citou? 25. Qual é o ideal? O ideal, ele está dentro de obviamente, né? Claro, o mínimo também não é A gente tem aconselhável. algumas categorias. Certo. Então, ela está dentro de uma normalidade, dentro de um sobrepeso e Certo. depois de faixas que determinam graus de obesidade. Claro. Bem, o ideal é o normal, né? Sim, o normal. O normal seria o que... claro. Mas o detalhe importante, o que eu queria frisar é isso, com relação aos 2 módulos que eu citei. Sendo bem direto e simplório, que 30 é um módulo numérico, é um número que determina uma relativa obesidade, um certo grau de obesidade. Preocupante. Ele tem a sua preocupação. Porque a obesidade está relacionada com diversas problemáticas em saúde. E uma das mais importantes é a amplitude do risco cardiovascular, quer dizer, das várias comorbidades associadas. Agora, existem pessoas que com um módulo numérico 25, quer dizer, que não é obesidade ainda, mas que tem algumas doenças, vamos dizer assim, somando a esse valor, que determinam que o risco desse módulo numérico é importante. Mas, de um modo geral, é prescrito, deveria ser prescrito, ou poderia ser prescrito, e tem que ser avaliado muito bem, um anorexígeno para quem é obeso. Poderia. Isso não quer nem dizer que deve ser. E sempre para lembrar que é uma alternativa não única. Ela é uma alternativa coadjuvante. Porque quando se diminui peso, a intenção da gente é modificar os hábitos e torná-los permanentes. E esses hábitos serem hábitos saudáveis, além de diminuir o peso. Mas nós vamos falar a respeito de alguns problemas associados ao uso dos fármacos. Não sei se a professora gostaria de complementar alguma coisa. Não, acho que só colocando, né, que os anorexígenos, eles são os fármacos utilizados há mais tempo com esse intuito de emagrecer, né, de diminuir o apetite, mas a gente tem outras possibilidades terapêuticas em termos de medicamentos. Claro que eles têm, às vezes, a ação um pouquinho diferenciada dos anorexígenos, né? Então, por isso que é importante, como o Luiz colocou, não só a questão do IMC, mas avaliar outros fatores de risco que essa pessoa possa vir a ter, né? Então, eu posso ser uma pessoa que está com IMC dentro da normalidade, mas daqui a pouco eu tenho um nível de colesterol elevado, tenho triglicerídeos elevados, e isso, às vezes, é muito mais problemático do que o peso isolado, né? Porque tu pode ter lá o gordinho, entre aspas, mas que ele é muito mais saudável daqui a pouco do que um magrinho. Então, a questão do que se come é extremamente importante, né? Então, ali, o medicamento vai inibir o apetite, né? Tanto que pessoas que têm anorexia, muitas vezes, elas fazem uso desses medicamentos exatamente porque elas têm elas não conseguem se ver como elas realmente são, né? Então, quem sofre de anorexia acha que sempre está gordo, por mais magro que esteja. Então, sim, tem essa relação anorexia, anorexígenos. A questão psicológica. Psicológica. Além de que no índice de massa corporal, que a professora falou, índice ICM, né? IMC. Índice de massa corporal, o índice de massa, ele tem outros fatores. Pelo menos na academia eu aprendi que o músculo é muito mais pesado que a gordura, portanto, pode ali, né? O índice dá uma divergência e dá a impressão que está lá no índice acima, mas na verdade o músculo pesa mais. Pelo menos é o que me disseram, eu não sou especialista nisso. Também não sei se deve levar em consideração a formação óssea. Eu, por exemplo, sou um indivíduo que tem uma formação óssea, acredito, um pouco mais densa, né?
Talvez eu esteja tentando me justificar que esteja já no mas aí. mas é por aí mesmo. Então, assim, é importante, né? Existem outros testes, por exemplo, quem faz acompanhamento com nutricionista, é bem comum a questão de fazer o exame de bioimpedância, que ele vai te dar qual é a tua constituição em massa magra e massa gorda. Bioimpedância? Isso eu não sabia. mesmo. É um exame? É um exame. Sim. E aí tu tem ideia de quanto tu tem de massa gorda, que também é feito nas academias pelas dobrinhas. Então, normalmente, quem começa em academia, uma das primeiras coisas que se faz com o avaliador físico é a medida das dobras. E pela medida das dobras também, né, a gente vai ter uma ideia de quanto de gordura tem no nosso organismo e que tipo de exercícios eu tenho que fazer, né? Então, assim, complementando de novo, né? Quando a gente pega sem perda de peso, isso vai associar várias coisas, não só o medicamento, mas a questão da atividade, a questão do acompanhamento nutricional, da mudança de hábitos. Né? Só por curiosidade, bioimpedância é um aparelho especial que existe? É isso que vai lá para medir? Tipo, porque impedância tem a ver com eletricidade, tem a ver? São alguns eletrodos que se colocam e ele faz a medida. Isso tem aqui na nossa região? Sim. Bioimpedância, interessante. É importante ressaltar aqui a profissão nutricionista. A gente trabalha em equipes multiprofissionais e procurando trabalhar dentro de uma ótica interdisciplinar. E dentro desses conceitos todos que vão surgindo, o papel do nutricionista ele é particularmente importante quando se trata, obviamente, na regulação da nossa alimentação, de novos hábitos. E aí tem testes muito particulares, assim, que são de propriedade, ou melhor dizendo, de domínio do nutricionista. Portanto, muitas vezes, aliás, na grande, maciça maioria das vezes, a busca de um nutricionista é bem mais importante do que a busca de um medicamento. Na grande maioria maciça das vezes. Claro, quando você falou interdisciplinar, é porque envolve várias ciências. Não é estanque. Claro. Aqui a gente já viu aqui a educação física, já vimos a nutrição, nós vimos os fármacos, né? Olha quantos campos da ciência dos homens, não humana, ciência dos homens, a gente já interrelacionou na nossa conversa relacionada a anorexígeno, né? Além do aspecto comportamental, porque se a gente for avaliar por que a gente busca um medicamento quando, na verdade, a nossa rotina diária de vida, através de uma alimentação que seja adequada, da atividade física, que é, na verdade, da própria natureza, né? Por que a gente busca um medicamento? Por que a gente busca aquilo que a gente imagina ser a alternativa mais fácil? Deve ter alguma coisa a ver com a sociedade em que nós vivemos hoje em dia. Pois bem, professor, veja bem. Eu vi que você, nesse primeiro bloco, veio tateando assim, mas já entendi a sua posição a respeito. E não é por outra razão que em 2011 foi 2012 foi praticamente proibido no Brasil a produção, a venda, a comercialização desses anorexígenos. Portanto... Isso no Brasil. No Brasil. Em alguns outros países, no continente europeu, a data é bem muito mais longa. Pois é, e agora liberaram. Bem, vamos saber por quê. Por que razão será que liberaram? Pois é. Nós vamos ver isso no próximo bloco, porque agora o Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu segundo bloco. Estamos tratando sobre o tema anorexígenos. Olha, vocês me permitem, aqui os convidados, ler as razões porque os parlamentares aprovaram a liberação dos anorexígenos. Certo. Segundo o governo, a meta é combater a doença da obesidade na população. Na avaliação dos parlamentares que aprovaram a matéria, a proibição da produção e da comercialização dos anorexígenos prejudica milhares de pacientes que necessitam desse tipo de medicamento, sem contar com a provável ampliação do mercado negro dessas substâncias em consequência da proibição. Aqui tem alguns indicadores que é interessante colocar. Indicadores apresentados neste ano pelo Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, mostram que nos últimos 10 anos a prevalência da obesidade no Brasil aumentou em 60%, passando de 11,8% em 2006
para 18,9% em 2016. O excesso de peso também subiu de 42,6% para 53,8% no período. Ou seja, a solução encontrada pelos parlamentares é liberar posso usar remédio ou uma droga? Um medicamento, melhor, para ser mais, porque droga e medicamento são sinônimos, mas são utilizados droga já com outro significado. É um medicamento que havia sido proscrito no país, proibido em 2011. E retorno agora com esse argumento de que o mercado negro estava aí agindo fortemente e de que a população está se tornando mais obesa. Então, a forma seria o quê? Permitir que tomem algo que inibe o apetite? Uma cápsula mágica que faz emagrecer da noite para o dia. Mais ou menos isso, pois né? É. Então, assim, acho que é importante colocar um pouquinho do histórico, né? Por que a Anvisa havia proibido a produção e comercialização de alguns derivados anorexígenos, né? Então, assim, no Brasil a gente tem a anfepramona, o mazindol, o femproporex e a sibutramina, que se incluem, né, na lista de anorexígenos, na lista B2 da portaria 344, que é uma portaria, né, então é uma legislação que fala especificamente de medicamentos sujeitos a controle especial, que são aqueles medicamentos que, para a gente adquirir na farmácia, obrigatoriamente a gente tem que apresentar a prescrição, a receita, e a receita fica retida na farmácia, né? Em 2004, teve um levantamento feito a nível mundial sobre a utilização de anorexígenos, né? E o Brasil, naquele período, era o maior consumidor de anorexígenos do tipo anfetamínicos, que é o mazindol, a anfepramona e o femproporex. E diga-se de passagem, de 98 até esse período, o aumento foi de 500% no uso dessa substância. Só... Acho. Então, assim, boa. Qual era a nossa realidade? Então, havia um consumo, né? Havia um consumo que, com certeza, não era totalmente racional. Então, como a gente comentou antes, a questão de pessoas que sofrem com anorexia, ou mesmo pessoas que têm um IMC dentro do que é considerado normal, né? Pelo padrão de beleza que é imposto aqui no Brasil, se achavam gordas e iam em busca da utilização desses medicamentos que, apesar de serem, né, chamados de controlados, eles tinham um acesso mais facilitado. Com isso, em 2007, então, a Anvisa, né, ela colocou em funcionamento um programa, né, informatizado, que as farmácias, então, deveriam passar todos os dados de movimentação desses medicamentos controlados de um modo geral. E, a partir disso, então, começou a se ver que havia um uso extremamente excessivo, né, no Brasil, não só desses derivados anfetamínicos, mas também da sibutramina, que é um medicamento que nunca foi proibido aqui no Brasil, né? E, a partir disso, então, que ocorreu a proibição por parte da Anvisa, então, da questão de produção e comercialização dos derivados anfetamínicos, que é, como a gente falou antes, a anfepramona, o femproporex e o mazindol. Mas a sibutramina continuou no mercado. Só que, para continuar no mercado, né, houve uma alteração na legislação, então, assim, a legislação mais rigorosa. Então, além de receber uma receita, o paciente recebe um termo de responsabilidade explicando todos os riscos aos quais ele está exposto quando faz o uso da sibutramina, né? E também determinando com maior rigorosidade quando se usa a sibutramina, né? Porque teve um estudo que foi publicado em 2010, né? E se trabalhou principalmente com pacientes que já tinham problemas cardiovasculares. Então, o que ia se avaliar? Se o uso da sibutramina num paciente obeso que tem outros problemas cardiovasculares seria um fator que ia melhorar, né, o prognóstico desse paciente ou não. E o que se viu? Que quem usou a sibutramina, né, estava mais afetado pelos seus efeitos adversos e houve um maior risco, né, de morte, né, pela utilização da sibutramina e eventos cardiovasculares. E já que tu falou em números, me permite, esse aumento do risco cardiovascular, levando a episódios que poderiam levar à morte, representavam, por exemplo, em termos de infarto do miocárdio, até 16% de aumento do risco. Nossa. Já que falou em números, vamos colocar os números, né? Assim como o Congresso gosta de usar os números, a gente, então, tecnicamente, vamos expor alguns números. Só para... A Sibutramina. Sibutramina é um anorexígeno ou não?
Por que você citou que algumas substâncias foram proscritas, porém a sibutramina não? Permaneceu. Eles têm um mecanismo um pouquinho diferente de ação e o perfil de risco também um pouco diferenciado. Então, a sibutramina, dentre esses 4, seria o menos e ela problemático. Também era receitada para fins de emagrecimento? Sim, ela continua sendo receitada. É essa a razão dela? É essa a razão dela. Só que, pelo que eu entendi, os seus efeitos são piores do que o benefício que poderia trazer para o paciente. Isso está muito claro já. Então, assim, a Anvisa, ela foi muito... ela cumpriu com o seu papel, né, de trabalhar com a questão da vigilância em saúde, no sentido de determinar, né, como deveria ser feito esse uso. Então, como o professor Luiz disse, no momento que eu tenho um IMC de sobrepeso, que seria entre 25 e 30, normalmente pode vir a se utilizar um medicamento. Mas a partir dessa resolução da Anvisa, o que foi colocado como meta? A utilização quando se tem um IMC acima de 30, que é no caso já considerado obeso, e sem risco cardiovascular, porque a sibutramina pode provocar aumento da pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, e isso com certeza vai piorar o quadro, né, cardiovascular desse paciente. E aumenta o risco. E aumenta o risco. Então, assim, né, nesse sentido, né, a Anvisa ela foi bastante exemplar no que ela fez. Não tirou essa opção do mercado, mas deixou muito claro, né, como deveria ser a sua utilização. E, claro, isso gerou, né, por parte, acho que mais da indústria do que da questão realmente das organizações médicas, um certo desconforto, digamos assim, porque a gente tinha um mercado que era grande em relação àqueles outros fármacos que nós comentamos. Professora Carla, eu estava prestando atentamente na sibutramina, que nomezinho, né? Aliás, os fármacos... Todos. Meu Deus do céu, eu tive vários amigos, amigas que fizeram farmacologia. Que terrível! Todos reclamavam de guardar o nome das sibutramina. Agora acho que já cheguei lá, né? Bem, tem nomes aqui que eu li, anorexígenos terríveis aqui para a gente, né? Bem, mas digamos o seguinte, não há estudos similares aos feitos com a sibutramina em relação aos anorexígenos agora que foram liberados, para saber se as consequências para o corpo são idênticas ou não. Dá para se afirmar isso? O que se tem? São diferentes, mas, na verdade, elas compreendem um conjunto de riscos importantes. Veja bem, se nós tínhamos um aumento, e esse aumento de 98 até por volta dos anos 2003, 2004, de 500%, e não havia uma justificativa clara com relação aos números em relação à obesidade, por que esses medicamentos estavam sendo utilizados? Eles estavam sendo utilizados por um aspecto social. Outro exemplo. Há alguns anos atrás, num governo aqui de Lajeado, nós tivemos um investimento no primeiro ano de governo de um valor X. Este valor X, no ano seguinte, na metade do ano, ele correspondia a um aumento já de Y, que representava 40% de aumento. Você me entendeu? Num ano se gasta 1 milhão, no outro ano... Não, de todos os medicamentos. É essa analogia que eu quero fazer. Tá, ok. A Carla utilizou um termo que a Organização Mundial da Saúde usa, que a Organização Pan-Americana utiliza, que nós usamos enquanto conceito na relação que nós estabelecemos com os fármacos enquanto prescrição dos mesmos, que é a racionalidade do uso desses fármacos, dos medicamentos. Se houve um aumento de um ano para o outro de 50% em termos de investimento necessário para a compra de medicamentos, significa que houve um aumento na ordem similar de 50% de prescrição. Será que uma população ela adoece de um ano para o outro 50% mais? É a pergunta que eu ia te fazer. Isso faz parte de uma lógica que tangencia tanto o pensamento do usuário, que ele olha para a situação de saúde dele como necessária em termos de reabilitação, de conservação, de preservação, através do uso de objetos, de fármacos, medicamentos. E
obviamente, de uma interpretação do prescritor de que o fármaco que está disponível pode e vai ser prescrito. Um dado importante, 2012, durante uma pesquisa que nós fizemos aqui em Lajeado, nós percebemos que, aos 15 anos, feita com estudantes tanto da rede pública municipal, pública estadual e rede privada de ensino. As pessoas que foram entrevistadas, elas tinham de 12 a 17 anos, utilizando um questionário padronizado, válido, e que, portanto, cientificamente ele tem o seu respaldo, as informações que ali contém enquanto resultado, elas são válidas, que representou o seguinte, que aos 15 anos, praticamente 10%, é um pouquinho mais, das meninas em Lajeado usam algum tipo de anorexígeno. 2 anos depois, aos 17 anos, isso sobe para 20%. Eu pergunto, será que 20%, considerando a validade da prescrição, considerando o IMC, obesidade e tudo mais, será que 20% das meninas de Lajeado aos 17 anos são obesas? Será que esse dado, eu não conheço esse dado, mas será que isso é verdade? E sendo verdade, será que é essa alternativa que a gente tem como medicamentos a serem prescritos para a indução da diminuição do apetite a melhor alternativa? Será que uma jovem de 17 anos, ela não tem uma opção mais saudável, como, por exemplo, adotar práticas que sejam alimentares mais saudáveis e atividade física? Nós vamos ver no próximo bloco. Mas, pelo que eu entendi, ou não entendi, eu entendi, mas achei estranho. Esses dados foram pesquisas diretas com as meninas de 15 a 17 anos. De okay? 12 a 17. Mas você falou que 15 era aos 10%. 15, isso. Aos 16, 20%, é isso? 17 anos, 20%. Que aumentou praticamente 100%, de 10 para 20%. Em 2 anos. Em 2 anos. Sim. Bem, mas isso, o uso, não a prescrição do médico. O uso. Isso quer dizer que se é em 2012 e a gente está em pleno momento de não possibilidade de uso, como esse uso aumentou? É isso que eu quero dizer. Aí não entra o mercado negro? Entra, possivelmente o mercado negro. Ou seja, nós não estamos fazendo uma ilação de que os médicos prescreveram Só que tem mais, um detalhe. Mas talvez tiveram acesso no mercado negro. Mas a pergunta é, qual é que foi o questionamento que se fez para essas meninas? Você se elas já utilizou tinham utilizado. Um anorexígeno. Exato. Isso não significa que elas estavam usando. Já tinham. Elas já tinham usado. E representando 2011 para 2012, com certeza tem o ingrediente do uso anterior. Mas eu tenho alguma coisa para falar da minha geração sobre anorexígenos, mas eu vou deixar para daqui a pouco, porque agora nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Sim. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Agora, no seu terceiro bloco, estamos tratando sobre anorexígenos. Contamos com a presença dos professores Luiz César de Castro e Carla Kaufmann, ambos professores do curso de farmacologia aqui da Univates, que eu já disse no bloco anterior, que deve ser um dos mais difíceis para os alunos, porque tem que decorar nomes terríveis, como Sibutramina. Sibutramina. Sibutramina, na verdade, é o nome de um remédio ou é um sal? É o nome do sal. Do sal. Aí, comercialmente, tá. Bem, eu vou fazer uma pequena historinha aqui para vocês. Eu vi que principalmente o professor Luiz, assim, veio pisando em ovos para não dizer algo que talvez seja isso que eu entendi, o uso social. Quando a gente diz uso social de anorexígenos, via de regra são anfetamínicos, não é isso? Não? Com exceção da sibutramina. Mas tem, pelo que eu entendi, tem anfetamínicos. Isso. Anfetamínicos são usados também como droga, uma droga, anfetamínicos. Então, deixa eu dizer uma coisa, a minha geração, eu tô 58, vou para 59, não tenho vergonha de dizer, me sinto muito bem, eu acho que eu estou entrando na nova geração, está se criando aí tem os adolescentes, sexadolescentes, uma coisa assim, Sexadolescentes. que a gente está chegando com qualidade de vida nessa idade aí, que felizmente a medicina e várias situações nos permitiram chegar. Bem, a minha geração lá, quando tinha seus 15, 20 anos ali, os adolescentes, se consumia muito um remédio que tinha um nome de Moderax.
que era, acredito, um anorexígeno. E usavam com álcool, alguns usavam com álcool. E um amigo meu que mora perto, na barranca de um rio aí, ele tem um amigo alemão, não é eu, ele sabe, o que eu estou falando ele sabe. E esse alemão, quando ele toma uma cachaça, que ele gosta, uma cachaça especial criada aqui na nossa região, ele diz que ele toma até dar o baratinho. O baratinho. Quando dá o baratinho, ele dá uma segurada. Então, esse uso social ou recreativo é para dar o baratinho, seria, entre aspas. E tá aí talvez a justificativa pelo excessivo aumento, lá atrás, quando a Anvisa proibiu, de que não havia justificativa para tantos brasileiros utilizar inibidores do apetite lá naquela época, e talvez estivesse sendo usado, naquele exemplo que eu dei lá na minha geração, que era uma forma de um uso de uma droga, vamos ser claros. E deixa eu dizer mais uma coisa, assim, antes de passar a palavra para vocês. Praticamente todos da minha geração que consumiram drogas na adolescência e persistiram no seu uso, hoje estão mortos. Não vou citar nomes. Quem me conhece, quem sabe da minha geração aqui de Lajeado, sabe o que eu estou dizendo. Essas drogas incluíam álcool? Não, eu acho que é mais. Claro, o álcool sim, o álcool e mais alguma coisa. Certo. Álcool, certo. mais outras drogas mais pesadas certo. Aí, coisa e tal. É uma pena. Praticamente todos que persistiram, obviamente sim. Houveram períodos ali, a juventude, experimenta aqui, lá, foi, passa, toca a vida. Mas os que persistiram, eu acho que da minha idade, que eu me lembro assim, eu acho que não me lembro de algum que esteja vivo e que continue usando aquelas drogas misturadas, provavelmente com álcool, outras coisas. Fazer um gancho com o que a Carla falou no bloco anterior, e ela foi construindo uma ideia do parecer técnico. Muito sabiamente ela foi desenvolvendo e trazendo historicamente cada momento e colocou como definitivo o papel da Anvisa cumprindo o seu papel. Né? Antes de 2011, até proibir. Exatamente. Não, mas não foi a Anvisa que liberou agora os anorexistas. Isso emana a partir de um aspecto legislativo. Quer dizer, os motivos que levam uma categoria que não tem conhecimento técnico a respeito e que, obviamente, ignorou esse conhecimento técnico-científico, que, por sinal, em outros países, por exemplo, o continente europeu, ele vem, além dos Estados Unidos também, desde o início dos anos 60, proibindo certos medicamentos com qualidades similares, né, menos agressivos até, de comercialização nos mercados de seus territórios. Então, tanto Estados Unidos como a Europa, já de longa data, vem proibindo certos medicamentos, certos fármacos. E isso inclui os nossos anorexígenos, agora autorizados para o consumo, né, a partir, obviamente, né, da prescrição, porque se trata de medicamentos que exigem a prescrição e a retenção do receituário. Bem, então, temos um fato aqui importante. Existe a desconsideração do técnico. E a Anvisa, como a Carla bem falou, ela defende a saúde do consumidor. Ela defende a saúde da população brasileira. Então, se essa atitude foi tomada em contradição à opinião de quem defende a saúde da população brasileira, existem outras forças, outros poderes que estão se sobrepondo à observação da saúde da população brasileira. Bem, e quando a gente pensa dessa forma, a gente imagina, será que não é necessário que se divulgue, e ainda bem que estão fazendo isso, né? Que se divulgue esses aspectos inerentes ao uso de fármacos como os anorexígenos, para que a população tenha maior ciência, maior conhecimento? Sim, eu acho importante, e é isso que a gente está fazendo. E já que a gente falou de Lajeado há pouco, e tu mencionasse o álcool, aquela mesma pesquisa que detectou que aos 17 anos, quem tinha 17 anos e era menina,
e respondeu que já tinha usado anorexígeno, e isso representa antes, isso inclui a representação simbólica de anterior ao que a Anvisa tinha dito em 2011, que não se poderia mais comercializar esse tipo de medicamento, esse tipo de fármacos, a gente tem que ver também que essa mesma população de 17 anos, meninas e meninos, sem discriminação, aos 17 anos, 90% já experimentaram álcool. E esses números em Lajeado, eles são números que não nos colocam numa situação de privilégio, que sejam diferentes dos números que a gente encontra no resto do país. São iguais, só que a preocupação é que são números similares ao consumo de álcool, por exemplo, em adultos. E por que eu estou citando isso? Porque se uma população tão importante, um número tão importante, usa álcool, e esse mesmo número, um pouquinho menor, mas dessa mesma população, vai ter agora à disposição drogas como os anorexígenos, nós temos que avaliar quais são as possibilidades de ocorrer interações desse fármaco com o álcool. E isso fatalmente vai acontecer. E aí os riscos são aumentados. Porque esses fármacos, isoladamente, eles já colocam o usuário numa situação de bastante risco. É relativamente irracional a prescrição em várias situações. E o risco, então, ele é iminente, tanto mais quando associado a álcool. E a gente está vendo que essa população é a mesma. Ou seja, essa pesquisa, ela deixou clara que, no caso das meninas, né? Que você citou lá, dos 15 anos, 10%, 20, 17%, né? Sim. Pois é, 20%. Isso é muito. De Sim. cada 5, é uma em cada 5. É bastante São isso. 2 em cada 10. Ou seja, e associado ao álcool, 90%. Exatamente. Então, praticamente, não dá para se afirmar, mas digamos que de cada 20% delas, 90% estavam tomando álcool concomitante. Ou o semelhante, digamos. Claro, pode ocorrer uma que sem álcool, mas com anorexígeno. O que a gente quer mencionar... Isso é grave. Isso é grave. O que a gente quer mencionar aqui é o risco ao qual a sociedade está exposta. E que sociedade é essa? Essa sociedade é aquela que a Carla vinha falando, onde impera um modelo de beleza. Essa sociedade onde impera um movimento mental de ir buscar num objeto, numa substância, tratar das suas questões internas, às vezes, porque nem sempre é a expressão de obesidade ou sobrepeso. Essa mesma sociedade, ela tem um número de pessoas que usam antidepressivos bastante aumentado. Essa sociedade está depressiva? Pode até estar, mas não é só antidepressivo que a gente emprega para o manejo da situação de depressão. Então, a gente está diante num momento contemporâneo, onde o uso de substâncias, e as substâncias psicoativas têm que se mencionar todas, não são só aquelas que são ilícitas, mas aquelas que são lícitas e que são usadas com fim medicamentoso também, que estão induzindo um comportamento e ratificando em novas gerações esse comportamento de buscar nos objetos a solução das suas questões. Sabe, professor, eu acho que nessa altura do programa a gente tem que deixar claro que há pessoas que realmente necessitam e devem tomar, porque podem tomar. Podem e tem uma prescrição médica, um acompanhamento, podem, né? Porque senão não dá a impressão de alguém, puxa, eu estou tomando lá, o entrevistado disse que não, isso pode... Não, o médico vai avaliar em cada situação concreta de cada um, da necessidade ou não de tomar determinados remédios. Vamos deixar claro até a questão da depressão também. Hoje nós temos vários fármacos, remédios que devolvem uma vida feliz para as pessoas. Um diagnóstico válido, claro. É isso que eu quero, nós temos que deixar claro, porque dá a impressão que, eu não posso... Não, as pessoas, se têm necessidade, claro, não há problema. A gente não diz que o não. que a gente, claro, eu entendi. Por isso que eu fiz a observação. Não que eu entendi que você estivesse fazendo isso. Não. O que eu quero dizer é que, se há necessidade, sim. O nosso temor, que foi dito aqui pela professora Carla, é de que anteriores à proibição em 2011 atestaram que houve um excessivo consumo e não para a finalidade que deveria ser. Tanto que nossas autoridades responsáveis por saúde pública no Brasil proibiram
a produção, a comercialização e a venda desses produtos aqui. Sim. E a gente viu que numa pesquisa recente, portanto, no período da proibição, jovens, 10% com 15 anos e 20% com 17, estavam tendo acesso a isso. Já tinham usado. E já tinham usado, porque tiveram acesso, mesmo no momento de proibição. E a preocupação que nós estamos tendo aqui no programa é de que agora, com a liberação, uma liberação não calcada pelo que eu entendi, em aspectos técnicos, mas sim, dá para dizer político, que foi o parlamento. Isso. O parlamento, obviamente, não é um órgão técnico que avalia isso, mas tomou uma decisão política com base num aumento da obesidade de 11,8% para 18,9% dos brasileiros. Mas que obesidade é essa? Que dados são esses? Da onde? Como? Aonde é confiável? Então, nós temos uma preocupação, pelo que eu senti dos nossos entrevistados, de que pode gerar, de novo, um retorno a um uso abusivo de substâncias que, comprovadamente, se não bem prescritas, causam mais mal do que bem para os cidadãos. É isso? Isso. Acho que assim, é importante ressaltar que a Anvisa, em 2014, ela colocou uma nova resolução, a RDC 50, e essa resolução, o que ela previa? Né? Que no momento que alguma indústria farmacêutica tivesse estudos de eficácia e segurança em relação à anfepramona, o fempropolex e o mazindol, poderia requerer o registro do medicamento aqui no Brasil. Então, quer dizer, ela deu um passo um pouco para trás, mas no sentido de que sim, podemos vir a colocar novamente no mercado, desde que se garanta, né, que aquela medicação ela vai ter segurança na sua utilização para determinadas indicações. Só que daquele período de 2014 até agora, nenhuma indústria fez esses estudos e colocou isso, né? Então, isso também é importante colocar. E em relação ao que o senhor tinha perguntado da questão da anfetamina, né? Por que a gente chama de derivados anfetamínicos? É porque, realmente, essas substâncias, elas foram desenvolvidas a partir da anfetamina. Então, a anfetamina, né, os caminhoneiros utilizam para ficar acordados. Então, assim, um dos efeitos adversos que se tem quando se usam esses medicamentos, como a anfepramona, o mazindol, o fempropolex, é isso, ele vai causar insônia. Né? Causando insônia, se eu não dormir direito, no outro dia eu vou estar de mau humor. Então, assim, o que acontece? A pessoa fica com insônia, fica com distúrbios de humor, irritada, né? Além disso, causa aumento da pressão arterial, da mesma forma que a sibutramina, aumento dos batimentos cardíacos e pode levar à morte por hipertensão pulmonar, né? Além da questão de causar dependência física e psicológica. Então, quer dizer, tem toda uma problemática. Então, assim, bom, se eu tenho a necessidade de uso, ok, né? E aí tem mais uma coisa importantíssima, porque quem está assistindo nos entenda, né? Esses fármacos, eles vão ter efeito para diminuir o apetite por um tempo determinado. São algumas semanas. Então, depois disso, a tendência é voltar à fome ou ter que aumentar a dose, o que não é mais possível, né? Porque a gente tem um limite de dosagem no Brasil. E aí, o que vai acontecer? Eu vou voltar a engordar se eu não tiver feito um acompanhamento, né, com atividade física e reeducação alimentar. Isso que nós vamos ver no próximo bloco. O que fazer? E se causam dependência? Só ok? pra... Deixa para depois do intervalo, porque nós já esgotamos o tempo deste bloco. Nós vamos ao rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Agora, no seu quarto e último bloco, estamos tratando sobre o tema anorexígenos. Contamos aí com a presença dos professores aqui da Univates, da Faculdade de Farmacologia, o professor Luiz César de Castro e Carla Kaufmann. Bem, anorexígenos já havia sido proibido, a gente já viu nos blocos anteriores, agora por uma decisão política do parlamento, está autorizada a comercialização, a fabricação e a venda. Então, ficou no ar que eu gostaria, se esses produtos causam dependência, se vai ter necessidade da Anvisa para colocar no mercado, ou já está absolutamente liberado, e se é necessário para uma pessoa ter um corpo dentro do índice de massa corporal aceitável, tomar esse tipo de medicamento. Fica à vontade. Então, eu acho que é bem importante a gente colocar que o comer a mais, o comer além da conta, né, pode ter vários motivos, várias motivações.
E também o ganho de peso pode estar relacionado a vários problemas, né? Então, assim, pode ser por questão da utilização de algum medicamento. Então, existem medicamentos que aumentam o apetite. Então, é importante que quando a gente utilize, se tem o acompanhamento e já se sabendo que pode ocorrer esse aumento de apetite, consequentemente ganho de peso, vai ter um acompanhamento nutricional, atividade física, né? E fazer exames, né, para verificar o porquê desse aumento de peso. Muitas vezes está relacionado a alterações, por exemplo, no funcionamento da tireoide, que vai levar ao aumento de peso. Então, assim, é fundamental determinar o que está fazendo com que essa pessoa esteja em sobrepeso ou esteja, né, com a obesidade. Né? Então, o que a gente vai ver? Tem indivíduos que comem quando estão ansiosos. Né? Então, assim, a pessoa nervosa vai lá, come, come, come. Ou está deprimida e se joga na comida. E a gente tem também o oposto, né? Que são aquelas pessoas ansiosas ou deprimidas que não conseguem comer. Né? Então, muitas vezes, o que acontece? Essa ingesta maior pode estar relacionada a um problema de ansiedade. E aí, nesse caso, por exemplo, um desses fármacos aqui não vai ter efeito benéfico nenhum, porque, na verdade, eles aumentam a ansiedade. Então, esse indivíduo que come porque tem ansiedade, ele vai precisar de um outro tipo de medicação. Se eu estou deprimida e estou comendo por causa da depressão, o que eu preciso é procurar um médico para fazer corretamente o diagnóstico e verificar qual é a melhor opção terapêutica. Aí, quando a gente fala em opção terapêutica, é tanto a questão do medicamento quanto de outras, né? Daqui a pouco eu vou precisar fazer uma terapia, mas a questão do exercício ela é fundamental, né? Tanto na depressão, na ansiedade, quanto, né, na questão da obesidade. Então, assim, é fundamental. Bom, eu não estou satisfeita com o meu corpo, eu não estou satisfeito com o meu corpo, procurar um profissional para que faça uma avaliação do que está acontecendo, o que está levando a essa não aceitação do seu corpo, né? E o que está ocorrendo para poder realmente escolher a melhor medicação, né? Se for o caso de uso de medicamento, para aquele indivíduo. Né? Como tu falaste, sim, existem casos em que o medicamento ele pode ser um apoiador, né? Como o professor Luiz colocou também. Então, se esses derivados, né, anorexígenos que a gente estava comentando, eles têm um efeito de curto prazo, ele vai ajudar naquele início da dieta. Só que se eu não fizer uma reeducação alimentar, essa perda de peso ela não vai se manter. Né? Então, assim, quem tem problema com a balança sabe que a luta é diária e constante. Então, assim, não dá para a gente pensar, eu vou fazer uma dieta e agora estou livre para o resto da vida. Não. Então, assim, envolve muito a questão da mudança de hábitos e aí passa pela questão de alimentação e pela questão de exercícios, né? E sempre com acompanhamento médico. Então, assim, preciso da medicação, bom, o médico vai selecionar de acordo com as minhas características o que é o melhor e o que eu tenho de fazer de exames, de acompanhamentos para evitar essas possíveis reações adversas. Então, isso é fundamental. Tá? Então, assim, o que serve para o Luiz não necessariamente vai servir para mim. Tá? Então, tem muito essa questão popular. Fulana está usando e emagreceu 10 quilos com tal medicamento. Eu quero usar também e vou lá e incomodo o médico. Não, não é assim. Eu tenho que primeiro verificar o que no meu organismo, o que dentro de mim está fazendo com que eu tenha esse aumento de peso. A mãe usou, eu vou usar. Exatamente. Ou foi bom para mim, filha, tu usa também. Tem essas são vetores que vão em mais de um sentido, né? Claro. A própria OMS, ela tem uma proposição de limitar o uso, por exemplo, desses anorexígenos de 6 a 12 semanas. Que é quando eles têm feito. Por quê? Isso que a Carla estava falando. Quando ela falava em curto prazo. Esse curto prazo é isso. Né? É um prazo que delimita seu uso porque, na verdade, vai acabar ocorrendo uma tolerância, não vai mais ter alcançar aquele objetivo que se deseja, que é a diminuição do apetite, porque, em tese, essa relação do fármaco com os receptores, aonde ele se liga, está cansada. Então, não surge mais o mesmo efeito. E qual é que é a atitude normal em alguém que, quando usa uma substância e não alcança mais o mesmo efeito? Qual é a atitude dela? Querendo o mesmo efeito, aumentar a dose, né? Então, a gente acaba observando que as pessoas acabavam utilizando mais. Isso qualquer substância a gente pode mencionar. Mas, óbvio, a questão é a racionalidade. A racionalidade, ela envolve esse conceito de um diagnóstico que seja fidedigno, que realmente envolva as características individuais daquele indivíduo, que leve isso em conta e essas características individuais, elas incluem, além das problemáticas em saúde
outros medicamentos que ela possa estar utilizando. A Carla mencionou a respeito de problemas na tireoide. Pode haver complicativos. Pessoas que são diabéticas, daqui a pouco podem ter complicativos e vão ter. Então, existem inúmeras situações onde a prescrição de um fármaco dessa natureza, em primeiro lugar, não se observando essas limitações temporais e, em sequência, não observando as individualidades, a gente vai acabar entrando numa sequência de iatrogenias. Quer dizer, a prescrição que tinha um objetivo que era positivo, acabou levando a uma situação negativa. Resumindo, usou por um tempo, alcançou o seu objetivo, diminuiu os 137 gramas que queria diminuir. Estou sendo bem irônico agora, sarcástico, né? Perdão por isso. E parou. Daqui a pouco, a necessidade de se alimentar mais, ela se intensifica. Quer dizer, aquilo que eu tinha como resultado, agora não é mais o resultado. Eu tenho outro. Talvez eu aumente, em relação ao peso, mais do que eu tinha antes de usar o medicamento. Então, tem que se tomar muito cuidado quando faz o uso desses fármacos. São tecnologias interessantes? Toda tecnologia é. Precisa ter racionalidade no uso? Isso é imperativo. Tem que se observar necessidade, avaliar a efetividade, mas, acima de tudo, observar a segurança. E, para isso, a gente tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária como o órgão máximo dentro desse país. E esse órgão ele precisa ser respeitado. Professores, vocês citaram várias vezes essa questão da Anvisa. Há toda uma desconfiança hoje da população em razão do que está acontecendo com os órgãos públicos, obviamente, mas a Anvisa dá para se confiar. Vocês são do meio, vocês são especialistas, vocês são pessoas muito qualificadas, dá para se confiar na Anvisa? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Agora você vai usar um medicamento. Fecha os olhos e confie em quem? Na Anvisa, que é técnica, ou no parlamento? Ah, bom, aí você já respondeu. Claro, você respondeu. A gente precisa confiar em alguém, então que a gente confie em alguém que sabe o que está dizendo. Eu fiz a pergunta porque vocês estão no meio, vocês são os professores da Faculdade de Farmacologia, vocês sabem que quando um medicamento é liberado à população, ele passou por inúmeros testes, é isso? Então a Anvisa é um órgão sério, é um órgão federal, ele é um órgão de Estado, não de governo. Sim. Quando a gente diz de Estado e não de governo, é que quando é do Estado é permanente, ele não está lá independente dos grupos que se alternam no poder, mas está lá para nos defender. Então, podemos confiar na Anvisa. Se a gente não confiar na Anvisa neste aspecto, a gente também vai desconfiar dela em outros aspectos. E aí a gente vai colocar por terra políticas que, na verdade, garantiram acesso e segurança em termos de tecnologias quanto a medicamentos nesse país, como a política dos genéricos. Porque, me desculpe, mas se eu desprezo o parecer técnico da agência em relação a um assunto, eu também vou desprezar em relação a outro. Claro. Por isso que o órgão, quando ele define, realmente ele tem que passar essa credibilidade a todos nós. E pelo que eu vi aqui, a gente tem e devemos ter. Bom, olha, vocês veem como o tempo passa rápido. Nós chegamos ao final do nosso programa de hoje, pelo tempo. Eu devo agradecer a presença de vocês. Hoje nós tratamos sobre o tema anorexígenos e recebemos o professor Luiz César de Castro e a professora Carla Kaufmann, ambos da Faculdade de Farmacologia aqui da Univates. Eu quero dizer a vocês que vocês podem rever este e outros programas Entre Linhas. Nós devemos ter chegando próximo de 200 programas disponíveis a todos vocês, no momento que vocês desejarem ver, no youtube.com/TV Univates. Vejam lá, são inúmeros temas que a gente já gravou, diversos, com palestrantes deste nível, doutores, mestres, e que vocês podem buscar uma informação muito séria, muito precisa sobre os diversos programas que a gente fez. Está lá no YouTube, pesquise, verifique, veja o tema que se interessarem e nos prestigiem. Bem, muito obrigado por terem estado conosco até esse momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.